Oi, gente, como vocês estão? Espero que todos estejam muito bem. Para quem ainda não me conhece, eu sou Carla Coutinho e aqui nesse canal eu sempre trago mensagens que Deus tem falado ao meu coração para compartilhar com outras pessoas. E nesse vídeo eu quero falar sobre um tema que muitas vezes a gente esquece. E para basear toda a nossa conversa aqui desse vídeo, eu quero ler com vocês uma passagem que está em Tiago 4, no versículo 17, que diz assim: Lembre-se de que é pecado saber o que deve fazer e não fazer. Hoje pela manhã estava lendo o livro de Tiago e quando eu li esse versículo, Deus falou isso ao meu coração. Muitas vezes a gente esquece que não fazer o que a gente sabe que a gente deveria estar fazendo também é um erro, também é um pecado. Porque Deus nos pede para fazer o que está ali na palavra. E muitas vezes a gente sabe que a gente deveria fazer algo e a gente negligencia e não faz. A gente simplesmente fecha os olhos para aquela situação e não faz o que a gente deveria fazer. E esse versículo trouxe um alerta para mim hoje. E Deus falou ao meu coração que era para trazer um vídeo sobre isso. Quando eu reli esse versículo hoje pela manhã, veio ao meu coração esse questionamento de quantas vezes eu tenho negligenciado algo, sabendo que eu deveria estar fazendo aquilo e não faço. Muitas vezes nós acabamos deixando de ajudar alguém que a gente poderia ajudar, que a gente teria condições de estar ajudando com algo, com nem que seja uma palavra. A gente deixa de fazer isso só por conta do nosso conforto. O livro de Tiago, ele traz vários ensinamentos sobre ajudar quem necessita, ajudar quem está precisando. Tiago, ele traz um alerta mesmo para a igreja, para esse olhar de quando a gente negligencia esse cuidado que a gente pode estar fazendo, ou também o nosso olhar por alguém que aparenta ser melhor que o outro, como que nós fazemos esse julgamento. E o livro de Tiago é realmente trazendo esse alerta para os cristãos, é trazendo um alerta para a igreja. E aí, nesse versículo, ele fala isso. Quando eu estava lendo todo esse contexto de Tiago, veio ao meu coração essa questão mesmo sobre ajudar o próximo. Quantas vezes eu mesma não ajudei quem eu poderia estar ajudando por alguma questão de não sair do meu conforto, não sair da minha zona de conforto. E ao ler esse versículo, eu percebi isso, que eu já cometi esse erro várias vezes, de saber que eu deveria estar fazendo algo, mas eu não fiz. E aqui o Tiago traz esse alerta para a igreja, que isso é um pecado. E eu acredito que, assim como eu, todos já passaram por situações assim. Todos já passamos por alguma situação em que a gente poderia fazer algo, que a gente sabe que a gente poderia estar fazendo algo e a gente não faz. A gente escolhe não fazer simplesmente por um egoísmo nosso humano mesmo, um egoísmo de não querer sairmos da nossa bolha, da gente não querer sair da nossa zona de conforto mesmo. Porque muitas vezes vai ter situações que vão ser desconfortáveis para a gente estar ajudando, para a gente estar fazendo. Só que se a gente sabe que a gente deveria estar fazendo e a gente não faz, isso também é um erro. Isso também é um pecado. E nós estamos passando por um momento assim. Acredito que todos já viram, já ouviram alguma notícia sobre as cidades de Juiz de Fora e Ubá. E a gente vê que eles estão passando ali por uma situação muito difícil, muito precária. Muitas famílias perderam tudo que elas tinham e muitas vezes nós negligenciamos a ajuda que a gente pode dar. Às vezes nós não conseguimos ir até o local para ajudar ali em algum mutirão, mas a gente consegue enviando uma cesta básica, a gente consegue enviando alguma ajuda financeira para uma equipe séria que está ali cuidando disso. Só que muitas vezes a gente negligencia. Às vezes a gente pensa que não tem nenhuma equipe séria ali, que vão simplesmente desviar o dinheiro e a gente deixa de ajudar, sendo que a gente poderia estar ajudando e poderia estar fazendo algo por aquelas pessoas ali. E quando eu li esse versículo, eu me lembrei dessas situações. Há um tempo também nós tivemos aquela grande catástrofe ali no Rio Grande do Sul, que muitas famílias também perderam tudo de algumas cidades, e o Brasil inteiro se moveu para ajudar essas pessoas. Então a gente precisa parar para analisar mesmo se é algo que a gente pode fazer, se é algo que a gente pode ajudar, por que não ajudar? Nós precisamos nos lembrar desse versículo um pouco mais, que se nós sabemos de algo que a gente tem que fazer e a gente não faz, nós estamos errando. E quando eu reli esse versículo hoje pela manhã, isso veio muito forte ao meu coração. Não apenas na questão de puxar a orelha de alguém, digamos assim, em relação de ajudar o outro, de ajudar o próximo, mas para a gente realmente se atentar a isso, sabe? Eu acredito que
com a correria aqui mesmo do meu dia a dia, com a rotina da vida, eu havia me esquecido desse detalhe. E é um detalhe muito importante, mas eu realmente tinha me esquecido disso. Eu tinha me esquecido que se tem uma situação em que eu devo fazer, que eu sei que eu devo fazer, e eu não faço, eu estou errando, eu estou pecando. E esse vídeo é um alerta mesmo para que a gente não venha esquecer desse detalhe. Nós precisamos escolher não continuar errando. Então, se você sabe que tem algo que você pode fazer hoje e que você está aí negligenciando por algum motivo, por questões de talvez conforto mesmo, de você não querer fazer algo ali para sair da sua zona de conforto, eu te convido a refletir um pouquinho sobre esse versículo, sobre esse alerta que Tiago traz à igreja, para que a gente não deixe de fazer o que nós sabemos que devemos fazer. Se você ainda não é inscrito aqui nesse canal, te convido a se inscrever e também a deixar o seu like aqui no vídeo para que ele chegue a mais pessoas. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.